A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje domingo 15 de agosto de 2021, vamos estudar a nossa Escola Bíblica Dominical. E neste trimestre estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Chegamos hoje na lição de número 7, que vai falar sobre o ministério de Eliseu. E o texto bíblico está lá em 2 Reis 3:11, que eu gostaria de ler com os irmãos, que diz assim a palavra de Deus. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Vamos orar para que Deus abençoe o nosso estudo. Senhor, meu Deus, nos dá graça, Senhor, diante da Tua palavra, para que esse estudo possa trazer aos nossos corações lições espirituais, Senhor, para que possamos caminhar, Senhor, com segurança nesta jornada da vida. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando os dois livros de Reis, e no segundo livro de Reis já vimos a semana passada que o profeta Elias ele é arrebatado aos céus. E por vontade de Deus, Eliseu, o profeta, assume a liderança espiritual do povo de Israel, ou das tribos do norte, como já vimos também em lições anteriores. Nós, nesta lição, vamos continuar examinando o ministério do profeta Eliseu e as suas implicações na vida do povo de Deus. Veremos isso através de 3 milagres ocorridos no período. Eliseu sendo usado por Deus para salvar 3 exércitos, Eliseu aumentando o azeite na casa da viúva, e Eliseu salvando da morte por envenenamento alguns de seus seguidores. Na primeira ocorrência, o milagre que se deu por volta da luta que se travou entre Acasias, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e o rei dos Edomitas, que foram em luta contra os moabitas. Nesses tempos, Moabe servia ao rei de Israel, pagando tributos. Mas com a morte de Acabe, o rei mais cruel de Israel, assumiu seu filho Acasias. E os moabitas percebem aí uma oportunidade de se livrarem daqueles impostos, aqueles tributos pesados
que o povo de Israel tinha imposto sobre os moabitas para que eles vivessem em paz. E resolve se rebelar contra Israel. Acasias recorre ao rei do reino do sul, de Judá, que é Josafá, e aos edomitas. Acasias é um rei mau, não é tão mau como seu pai, porque tirou o ídolo poste Baal do meio do povo, mas continuou com outros deuses. Ele se reúne com Josafá. Josafá é o rei de Judá, é um rei bom, um rei temente a Deus. E Josafá concorda em ajudar os seus irmãos ali da tribo do norte a batalhar contra os moabitas. Mas antes de partir para a guerra, ele pede a presença de um profeta. E chamam a Eliseu. As marchas de guerra já estão em andamento. E no meio do caminho, da jornada para o encontro com os moabitas, falta água. E aqueles 3 reis ficam muito preocupados, porque a falta de água significa a morte dos animais para a batalha e até mesmo o enfraquecimento e morte de homens. Eliseu, o profeta, ele aceita o convite, mas ele aceita o convite contrariado. Ele fala, olha, eu estou aqui por causa do rei Josafá, que é um homem temente a Deus, porque se fosse por sua causa, Acasias, eu nem vinha. E ali ele pede um tangedor, um tocador, e esse músico traz algumas canções de Deus para o ambiente, e Eliseu recebe a palavra do Senhor. O Senhor dá uma orientação através do profeta Eliseu, olha, vocês devem cavar aí buracos na terra, e mesmo sem chuva, esses buracos se encherão, essas covas se encherão de água. E assim foi feito, eles cavaram aquelas covas e no dia seguinte, sem uma gota de chuva, aquelas, vamos dizer assim, cisternas estavam cheias de água, o que, através deste milagre, deu vitória ao povo de Israel e o povo de Judá e os edomitas, porque restabeleceram a força dos animais e dos homens e puderam partir para a batalha com toda a força. Esse é o primeiro milagre que nós vemos aqui através de Deus usando Eliseu.
Há um segundo milagre, uma situação de uma viúva recente, tinha perdido seu marido e estava cheia de dívidas. E a única possibilidade que estava se avizinhando era entregar os seus filhos como escravos para os seus cobradores. Evidentemente, é uma situação de tremendo desespero. E nesse desespero ela apela para o profeta. E o profeta, chegando em sua casa, pergunta: o que você tem aí na sua casa? Ela falou: olha, eu só tenho uma botija de azeite. E através daquela botija de azeite foi o suficiente para Deus operar o milagre. Eliseu começou a derramar aquela botija de azeite em uma vasilha e deu uma orientação para a mulher: olha, vai e traz todas as vasilhas que você puder. Ela e os seus filhos abriram os armários, tiraram tudo que podia e foram para as vizinhas pedir vasilha emprestadas. E aquele azeite foi se multiplicando, multiplicando, enchendo aquelas vasilhas até quando trouxeram a última vasilha emprestada, aquele azeite acabou. O azeite era um produto caríssimo naquele tempo e a venda daquele azeite foi suficiente para a viúva pagar todas as suas dívidas e continuar vivendo. Há também um terceiro milagre que vamos examinar nesta lição, sobre uma reunião que o profeta fez com os seus discípulos e em determinado momento ele pede para que um deles vá ao campo recolher alguns legumes, algumas verduras para fazerem uma sopa para eles comerem. Ali era uma escola de profetas e chegou a hora da refeição. Aquele profeta auxiliar que tinha ido buscar aqueles ingredientes para a sopa trouxe no meio deles um venenoso. Quando alguém provou e percebeu aquilo, começou a gritar: olha, tem morte na panela, se nós comermos isso, nós vamos morrer. Elias pediu um punhado de farinha, jogou na panela. E o veneno se diluiu, sumiu da panela. E eles puderam se alimentar com aquele sopão que eles tinham feito. Esses milagres, vimos apenas 3. A vitória sobre os moabitas, a mudança da situação financeira da viúva empobrecida e a salvação da morte dos alunos do profeta Eliseu ali naquela escola. Esses milagres têm objetivos.
um dos objetivos importantes desse milagre é que confirma o ministério de Eliseu. No meio das autoridades de Israel, no meio do populacho, ou seja, do povo mais simples também, através do azeite que se multiplicou nas panelas daquela viúva. E também confirmou o ministério de Eliseu entre os seus discípulos, aquela escola de profetas, que já existia há algum tempo e que agora Eliseu era o líder. Então nós vemos a confirmação do ministério de Deus, podemos dizer assim, em todas as áreas sociais de Israel. Na elite, no reinado, no meio do povo e no meio da igreja, os profetas. Então Eliseu era um homem de Deus reconhecido pela elite social de Israel. Eliseu era um profeta reconhecido no meio do povo simples de Israel. E Eliseu era um profeta reconhecido no meio dos outros homens de Deus que haviam em Israel. Então Deus confirmou ali o seu ministério. Uma segunda percepção que temos dessas passagens da lição de hoje é que a situação espiritual socioeconômica da nação de Israel estava diretamente relacionada com a situação espiritual do povo. Então nós vemos que a condição espiritual de Acasias, rei de Israel, que era um idólatra, trouxe luta para o povo de Deus, através dos moabitas se levantando. A situação do povo, espiritualmente falando, também não era boa, porque o povo estava aceitando aquela orientação espiritual que vinha desde o tempo de Acabe, Jezabel e agora Acasias. E muitos estavam se deixando cair para a idolatria. Então havia muita pobreza no meio do povo. Isso também acontecia no meio da escola de profetas. Ali, embora fosse uma escola de homens espirituais, nós vemos que alguns desses homens que procuravam servir a Deus não estavam à altura. Faziam um serviço de Deus relaxadamente, como aquele que foi colher os ingredientes para a sopa e ele não sabia fazer isso direito. Ou seja, ele não estava preparado para alimentar os demais companheiros de jornada espiritual. Toda a nossa relação espiritual
com Deus tem implicâncias na nossa vida social. E todos nós temos responsabilidade quanto a isso. Os líderes da nação influenciam através da sua adoração a Deus ou a sua falta de adoração a Deus, a situação do povo que lidera. O próprio povo também tem grande influência na situação espiritual da nação que vive. Quanto mais a igreja. Que a nossa nação tenha mais Josafás do que Acasias na liderança. Que o nosso povo tenha mais viúvas cheias de fé, como foi aquela em que Eliseu visitou, que ouviu as orientações do profeta, e que as nossas igrejas tenham menos servos de Deus que trazem comida envenenada e mais servos de Deus como Eliseu, que são usados por Deus para operar milagres. Essa simples mensagem que quero deixar para os irmãos através do estudo desta semana. Que Deus possa estar abençoando os irmãos. Vamos orar pela nossa nação, pelo nosso povo e pela nossa igreja, para que Deus desperte a todos. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por esses momentos em que meditamos, Senhor, sobre a caminhada do profeta Eliseu, realizando milagres, Senhor, no meio dos reis, no meio do povo, no meio dos profetas. E como tudo isso teve implicação na vida socioeconômica de Israel. Abençoa a nossa nação, Senhor. Levanta líderes, Senhor, tementes a Ti, Senhor, que sigam, Senhor, a Tua orientação. Age, Senhor, no meio do povo, Senhor. Que a idolatria desta nação seja derribada, Senhor. E que os Teus servos tenham mensagens poderosas da Tua parte, Senhor. Não envenenando o povo com falsas mensagens, Senhor, mas trazendo a Tua verdade para a edificação da Tua casa e desta grande nação brasileira. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.